da palavra de Deus. Porque as pessoas são enganadas ou se deixam ser enganadas, né? Dia 4 de maio. Deturpando as Escrituras. Veja que Pedro ele já falava sobre isso na época de Pedro, né? As pessoas já deturpavam os escritos de Paulo. Impressionante. Que dirá hoje, né? Nossos dias. O verso é esse. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Nas quais há certas coisas difíceis de entender, falando sobre os escritos de Paulo, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. A opinião de que não é de consequência alguma que os homens creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida por amor à mesma santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente à procurar substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. As interpretações vagas e imaginosas das Escrituras, as muitas teorias contraditórias concernentes à fé religiosa, as quais se encontram no mundo cristão, são obra de nosso grande adversário para confundir o espírito de tal maneira que não saiba distinguir a verdade. E a discórdia e divisão que há entre as igrejas da cristandade são em grande parte devidas aos costumes que prevalecem de torcer as escrituras a fim de apoiar uma teoria favorita. Em vez de estudar cuidadosamente a palavra de Deus, com humildade de coração, a fim de obter conhecimento de sua vontade, muitos procuram apenas descobrir algo singular ou original, ou seja, algo que o agrade, com o intuito de sustentar doutrinas errôneas ou práticas anticristãs. Alguns apanham passagens das Escrituras separadas do contexto, citando talvez a metade de um simples versículo como prova de seu ponto de vista, quando a parte restante mostraria ser bem contrário o sentido. Ou seja, pegam um verso fora de contexto, mas se lessem o restante, veriam que o que eles querem se apoiar estaria de fato errado. Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu acho esse verso. Era para eu ter separado em Lucas, capítulo, acho que é o capítulo 11. Lucas 11, deixa eu ver se é. Lucas 11. Não é em Lucas 11. Deixa eu ver se é Lucas 16. Lucas. Você aperta, não vai direto. Aqui, Lucas 16. Por exemplo, pegam esse verso aqui, ó. Não sublinha, tô tentando sublinhar, mas não sublinha, mas enfim. Ele diz aqui, ó, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. E aí dizem, tá vendo? Não é mais necessário guardar a lei de Deus. Mas a mentira e a astúcia deles é tão grande, né, que primeiro eles falam que foi na cruz, né, que a lei foi abolida. Aqui está falando que foi antes da cruz, né? Então ali existe uma contradição. Na realidade, esse verso vigoraram, ele não existe no original. Jesus diz aqui, a lei e os profetas até João, desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Jesus estava falando das profecias, né? Que as profecias falavam dele mesmo e de João Batista. Tanto é que no verso 17
ele diz, né? E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Portanto, como é que a lei vigorou até João? Se ele fala no verso seguinte, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Obviamente, ele não está falando dos 10 mandamentos de maneira nenhuma, né? Ele fala exatamente das profecias, dos livros que falavam dele e de João Batista, né? E o termo mais correto seria profetizaram até João, como está escrito lá em Mateus, por exemplo, no capítulo 11, se não me engano. Ou simplesmente como está escrito no original em Lucas, né? A lei e os profetas até João. Desde esse tempo ia sendo anunciado o Evangelho de Deus, né? Por exemplo, a profecia das 70 semanas, que era determinadas para o povo judeu, né? Para que ele se reconciliasse com Deus de fato e aceitasse o Messias vindouro, né? Mas eles não aceitam. E outros ainda pegam esse verso, ali os profetas vigoraram até João, para dizer que não existe mais profeta. Sendo que depois de João Batista, houve João o evangelista, né? Que recebeu as revelações do Apocalipse. Então veja como é fácil as pessoas, se não estudarem a Bíblia, serem enganadas. Então, lendo novamente esse verso, diz: com o intuito de sustentar doutrinas errôneas ou práticas anticristãs, alguns apanham passagens das Escrituras separadas do contexto, citando talvez a metade de um simples versículo como prova de seu ponto de vista, quando a parte restante mostraria ser bem contrário o sentido. Com a astúcia da serpente, entrincheiram-se por trás de declarações desconexas, interpretadas da maneira a convir a seus desejos carnais. Então, quem quiser achar texto na Bíblia dizendo que não é mais para guardar a lei de Deus, ele vai achar, obviamente, que texto fora de contexto. Texto que fala, por exemplo, da lei cerimonial e não da lei dos 10 mandamentos. Muitos, assim, voluntariamente pervertem a palavra de Deus. Outros, possuindo ativa imaginação, lançam mão das figuras e símbolos das Escrituras, interpretam-nos de acordo com a sua vontade, tendo em pouca conta o testemunho das Escrituras como seu próprio intérprete. Então apresentam suas fantasias como ensinos da Bíblia. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, quando houve aquele atentado do 11 de setembro, eles pegaram Daniel 8, falando do carneiro e o bode, e disseram que os 2 chifres do carneiro seriam as 2 torres gêmeas, sendo que a Bíblia fala que seriam os reis da Média e da Pérsia. Quando quer que o estudo das Escrituras se inicie sem espírito de oração, humildade e docilidade, as passagens mais claras e simples, bem como as mais difíceis, serão torcidas do seu verdadeiro sentido. A palavra de Deus é clara a todos os que a estudam com coração devoto. Toda alma clara a todos os que a estudam com coração devoto. Toda alma verdadeiramente sincera virá à luz da verdade. E nenhuma igreja poderá progredir na santificação a menos que seus membros estejam fervorosamente em busca da verdade, como de um tesouro escondido. Então a gente vê aqui por que tem tantas doutrinas, tantas igrejas maculadas, e a gente vê hoje também porque existe essa mornidão, né? Se você for na igreja hoje, né, você vai ver, principalmente na congregação, na denominação que eu faço parte, há realmente um esvaziamento. Por quê? Porque seus membros não estão buscando fervorosamente em busca da verdade. E aqui também fica um alerta, né? Porque quando o povo está desse jeito, é porque alguma coisa também está errada com a liderança da igreja, né? A liderança não está divertindo ou cuidando das ovelhas como deveria.